Influência indígena. Os povos indígenas são nativos do território atualmente considerado brasileiro, desde antes da chegada dos europeus. Infelizmente, em virtude da forma como ocorreu a colonização, muito da cultura indígena se perdeu à medida que vários povos foram dizimados, e muitos ainda se encontram sob a ameaça de perderem suas terras. A cultura indígena está presente em elementos da dança, festas populares, culinária e principalmente na língua portuguesa falada no Brasil, o que é fruto do processo de aculturação entre povos indígenas, negros e europeus. Na região norte, entretanto, por existir grande quantidade de terras indígenas demarcadas, podem se encontrar muitas etnias com forte e vigor cultural, próprio imensa às áreas de florestas bem conservadas por essas mesmas etnias. De acordo com o censo de 2010, o Norte conta com uma população indígena de aproximadamente 342 mil indivíduos, a maior entre as regiões brasileiras. Alguns municípios apresentam população majoritariamente indígena, como é o caso de São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, todos no estado do Amazonas. Em todo o país, são pouco mais de 300 etnias indígenas diferentes, algumas com troncos linguísticos semelhantes. Entre as etnias mais populosas, os Tukuna representam 6,8% da população indígena brasileira. Vivem nas margens do rio Amazonas e em suas proximidades, entre os territórios do Brasil, do Peru e da Colômbia, e ainda preservam rituais de passagem para a vida adulta, que são característicos desse grupo. Outra etnia com elevada população é a Macuxi, que vive ao longo do estado de Roraima na terra indígena Raposa da Serra do Sol, dividindo o espaço com os povos Wapixana, estabelecendo uma relação às vezes conflituosa. Os Macuxi sobrevivem da caça e pesca, mas em alguns casos mantêm pequenos rebanhos de gado. Tribos não contadas da Amazônia. A definição de povos indígenas isolados e de recente contato se refere a povos que não mantiveram contato permanente com a população nacional. Assim, trata-se de grupos indígenas que estabeleceram pouco ou quase nenhum contato permanente com não indígenas ou indígenas de outras etnias, ao contrário do que muitos possam pensar em princípio. Esses grupos têm plena consciência da sociedade nacional, que os cerca com tecnologias muito mais sofisticadas do que as deles. Preferem, contudo, manter-se distanciados desse contato. A opção pelo distanciamento, em muitos casos, remete aos problemas que esses grupos tiveram ao ter contato com outros. Além disso, outro motivo pelo qual povos decidem se isolar é a vontade de preservar e manter sua identidade, seus costumes, sua organização social e seu modo de vida autêntico. Cabe à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão governamental para a proteção dos direitos indígenas, assegurar que tais povos tenham o direito se manterem isolados sem que haja interferência externa. Segundo esse órgão, existem 107 registros de indígenas vivendo isoladamente no território amazônico brasileiro. Alguns desses registros são comprovados apenas por evidências da existência de tais povos. Para outros, já existe um monitoramento de localização geográfica. Diversidade cultural. A influência dos povos indígenas na cultura brasileira não se restringe à região norte. Ela está presente e faz parte da cultura brasileira em diferentes aspectos, como termo linguístico e nomenclaturas, hábitos cotidianos, alimentação, artesanato, entre outros. Algumas tradições brasileiras são frutos da mixigenação dos povos indígenas com os povos africanos e europeus. Um exemplo marcante nesse aspecto é o carimbó, dança de roda ritmo musical tradicional tipicamente paraense, que em 2014 se tornou patrimônio cultural. Outro exemplo é a festa do Boi-Bumbá, mais recorrente nas regiões Norte e Nordeste, porém conhecida em todo o país. Algumas cidades promovem eventos folclóricos como atrativos turísticos, transformando em grandes festas com repercussão nacional, tal qual o Festival Folclórico de Parintins, no estado de Amazonas. Além das manifestações fortemente marcadas pela presença indígena, existem outras da região Norte,
como o Círio de Nazaré, inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco, que envolve também a demonstração de solidariedade, afetividade e manifestações sociais populares. Obrigada pela atenção.